Apocalipse 17, verso 10. E há 7 reis, 5 caíram, e um é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. O verso 11 diz: E a besta que era, e não é, mas mesmo sendo o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Parece um pouco confuso quando a gente lê, muito estranho, mas a gente consegue decifrar alguma coisa se a gente ler com cuidado, considerando todas as referências. Bom, eu falei no vídeo anterior sobre os 10 reinos. O reino que começou com Nabucodonosor, depois veio Medos e Persas, que eram 2 reis, que creio que foi Ciro o Grande e Dario. Foram vencidos por Alexandre, o reino grego. Depois da morte de Alexandre, segundo alguns historiadores dizem, que ele morreu de malária aos 32 anos, não tendo ainda nenhum sucessor, apenas a esposa Roxana estava grávida, mas como o filho não ainda tinha nascido, o governo dele, o império dele foi dividido em 4, como foi mostrado, os quais foram Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. E Daniel tinha profetizado sobre isso, falando do reino de Alexandre, diz: o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas, do meio desses 4 chifres, dos 4 generais de Alexandre o Grande, vem a Roma imperial e logo em seguida a Roma papal. E então o protestantismo. Temos 10 reinos. Mas Apocalipse 17, verso 10 fala de 7 reinos. Pois diz: há 7 reis, 5 caíram, e um é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Como então, irmão Rubens, você vai conseguir adquirir agora 7 chifres, quando na verdade o dragão tem 10 chifres? Que são reinos. De onde vamos tirar esses 7 reinos? São os mesmos reinos. Mas nós vamos estudar para entender isso melhor. Mas Apocalipse 17, 12 diz: e os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas receberão poder como reis por 1 hora, com a besta. Daniel capítulo 7, verso 7, tem algo interessante aqui que diz: depois disto, eu vi na visão noturna e contemplei um 4º animal apavorante e terrível, extremamente forte. Este é Roma. E tinha ele grandes dentes de ferro. Observe que quando Daniel profetizou em Daniel capítulo 2 sobre a estátua, Nabucodonosor era ouro, Medos e Persas era prata, e o reino grego de Alexandre o Grande era cobre, mas Roma era ferro. E aqui diz que este animal tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. E ele tinha 10 chifres. Então de onde vamos adquirir 7 chifres, ou 7 reis? Observe Daniel capítulo 7, versículo 8. Diz assim: eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre. Já foi explicado, é o papado.
que tinha olhos, que significa vidência, se dizia um profeta, mas é falso profeta, e uma boca que falava coisas grandiosas. Esse é o papado. Agora veja bem, eu considerei os chifres e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre. Entre esses reinados surgiu o papado. Mas veja o que acontece com os 10 chifres quando o papado entra em cena. Diz assim, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. Observe que são 10 chifres, mas 3 dos primeiros chifres são removidos pelas raízes. E eis que neste chifre, este pequeno chifre, que é o papado, havia olhos como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Então, são 10 chifres no dragão, mas 3 dos primeiros chifres são removidos pela raiz. Temos 10 chifres menos 3 que foram removidos pela raiz, agora temos 7 chifres. 7 reinos. Mas diz que 3 dos primeiros. Quais foram os primeiros chifres? Quais foram os primeiros reinados? Caldeus com Nabucodonosor, Medos e Persa com Dario e Ciro, e o reino grego de Alexandre o Grande. Esses são os 3 dos primeiros chifres que são removidos. Então agora nós temos apenas 4 reinos dos 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, e temos Roma, e temos o papado. Agora Apocalipse 17, verso 10 diz: há 7 reis. Agora você esqueça os 3 primeiros, porque eles foram removidos pela raiz, é o que a Bíblia diz. Então agora, em Apocalipse 17, 10, há apenas 7 reis. 5 caíram e 1 é. Ou seja, nós temos Seleuco, um reino. Lisímaco, segundo reino. Ptolomeu, terceiro reino. Cassandro, o 4º reino. Roma imperial, a Roma dos imperadores, o 5º reino. Esses 5 reinos caíram. Os 4 reinos de Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro foram derrubados. O reino de Roma foi derrubado pelos bárbaros. Roma imperial foi destruída. Foi atacada por todos aqueles bárbaros e se acabou-se. Então, Apocalipse 17, 10, há 7 reis, 5 caíram. Ou seja, caiu os 4 reinos dos generais de Alexandre o Grande e caiu também a Roma imperial. 5 caíram e 1 é. Qual é o reino que é até agora? O chifre pequeno que surgiu entre os 4. O papado. Então 5 reinos caíram. O reino de Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Roma caíram. E 1 é, ou seja, está existindo, que é o papado. Está existindo até hoje. Se bem que o papado que está existindo perdeu o poder do Estado. Ele não está podendo fazer o que ele fazia, pois ele perdeu seu poder quando a igreja se separou do Estado. Mas ele continua existindo. Portanto, 5 reis caíram e o papado continua existindo. E outro ainda não é vindo. Está falando do protestantismo que veio depois do papado. O protestantismo surgiu com Martinho Lutero. Ele veio depois, então por isso diz: 1 é. 5 caíram, que foi os 5 reinos políticos. 1 é o reino eclesiástico papal. E tem mais um reino eclesiástico que ainda ia vir, que é o protestantismo que viria com Martinho Lutero.
Então nós temos 7 reinos, 5 caíram, os 5 reinos políticos caíram. Ficou apenas o papado como um reino eclesiástico, perdeu sua força, perdeu o poder do Estado, continua existindo. Porém, um ainda não é vindo. Agora observe. Apocalipse 17:11 diz: e a besta que era e não é. O catolicismo era a besta, mas agora não é. Não pode mais exercer o poder da besta. Não pode matar. Não pode fazer o que ela fez na Idade Média agora. Então ela é a besta que era, mas não é agora. Mas mesmo sendo o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Agora observe, no momento ela não é, mas ela virá como o 8º, porque ela receberá o poder novamente. E então ela irá à perdição. Para concluir, nós temos reinos que caíram. Primeiro, Seleuco. Segundo, Lisímaco. Terceiro, Ptolomeu. Quarto, Cassandro. E o quinto, Roma. Esses reinos políticos, imperial, acabou. Um está existindo, é o papado. Mas tem outro que ainda não era vindo, que era o protestantismo. Estava vindo com Martinho Lutero. É claro que Martinho Lutero foi um homem de Deus. Mas como o irmão Brana já explicou, todo homem de Deus traz uma mensagem e ela é santa. Mas depois da morte dele, eles constroem uma denominação em cima daquilo. Então Martinho Lutero era de Deus, mas o luteranismo já é um reino da besta. Então, Apocalipse 17:11 conclui: e a besta que era e não é, agora não é, mas ela era a besta. Mas mesmo sendo o 8º, e é dos 7, vai à perdição. Então ela volta depois do protestantismo, porque agora quem está operando com força é o protestantismo, o catolicismo está caindo. Diz a publicação da Exame que em 2040 os protestantes serão mais que os católicos, mas o catolicismo vai voltar com força depois do protestantismo, trazendo aí um 8º que é o anticristo e vai à perdição. Quando ela reunir esses católicos do mundo todo com estes protestantes, formando um 8º que vai à perdição. E então nós teremos aí o anticristo encarnado como chefe do protestantismo e catolicismo.